São 8 horas e 40 minutos. Vamos fazer contato com o repórter Douglas Lemos, que está acompanhando os desdobramentos e a investigação desse grave acidente de ônibus que deixou mortos e feridos na Serra da Barriga, em Alagoas. Douglas, bom dia para você. Quais são as atualizações para quem está acompanhando o Jornal Gente ao vivo pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV? Olá, muito bom dia. Chega a 18 o número de mortes neste acidente na Serra da Barriga, no município de União dos Palmares. Fica a mais ou menos 80 quilômetros da capital Maceió. Este ônibus, ele saía em direção à Serra da Barriga e levava pessoas para uma comemoração do Dia da Consciência Negra. Uma parte dessa celebração era ver justamente o pôr do sol no alto da serra. Esse ônibus ele acabou se acidentando, despencou de uma grande altura e acabou deixando até uma clareira. Ontem, o governo de Alagoas tinha divulgado o número de 17 mortes, mas uma criança que foi levada ao Hospital Geral do Estado em Maceió faleceu e, com isso, o número já chega a 18 mortos. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, 48 pessoas seguiam neste veículo. Esse ônibus deixou um verdadeiro rastro por essa região de mata e o local ele até dificultou o acesso do Corpo de Bombeiros para o resgate. Vale ressaltar também que todos os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Maceió e devem ser reconhecidos por parentes, amigos, enfim. Vale ressaltar também que, além disso, os bombeiros fazem uma verdadeira varredura no local, com o uso de drones, enfim, agora para tentar achar vestígios que possam ajudar na investigação das causas deste acidente. Ou seja, até o momento não há informações oficiais a respeito do que possa ter causado esse acidente. Mas o dado mais recente que a gente tem confirmado hoje pela manhã é o número de mortes. São 18 mortes. Eu volto com vocês. Ô Douglas, não temos aí a confirmação ainda, né, a respeito da idade desse ônibus, quanto tempo que ele tinha de rodagem, né? Essa é uma informação importante porque nós temos, ao longo, né, dos últimos meses, aí, identificado alguns acidentes graves com veículos antigos, veículos que estão aí muitas vezes sem manutenção. É preciso aprofundar essa investigação. Claro que nós vamos saber as causas nos próximos dias. A prioridade agora é com vítimas, né, e esclarecer ali essa questão primeiro, mas depois seria interessante a gente investigar a idade desse ônibus para saber, se isso ainda não foi divulgado, qual é o tamanho, né, da quilometragem, da rodagem desse coletivo, porque quem circula pelas rodovias no Brasil denuncia carros absolutamente sem condições, uma frota muito antiga em circulação que acaba levando a situações como esse acidente aí que deixou 18 mortos e vários feridos em Alagoas. Essa informação a gente não tem ainda, né, Douglas? Olha, é verdade, até o momento realmente não tem uma confirmação a respeito da idade deste veículo, de quanto tempo ele circulava, a quilometragem e nem do estado de conservação dele. Então, é evidente que existem muitos veículos circulando fora das condições ideais, né, sem manutenção adequada, mas ainda não é possível apontar se essa condição foi o que pode ter causado este acidente em Alagoas. Agora, tudo segue sob investigação para realmente apontar as causas. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vamos aguardar até o momento por informações oficiais. Obrigado ao Douglas Lemos, repórter que está acompanhando esse caso. Sônia, Cláudio, antes da gente ir para Brasília, rapidamente aqui, nós lembramos o acidente com a equipe de remo que seguia para o sul do país, depois de vencer uma competição e teve um impacto tremendo aí sobre a viagem, com um caminhão que desmoronou sobre o veículo, a van que transportava esses atletas, e nós tivemos a verificação depois de que o caminhão era um caminhão que já estava com muitos anos de uso, né? Um caminhão que já tinha uma rodagem muito grande. E
É claro que esse vínculo ele tem que ser feito, porque com uma frota mais nova, com condições melhores para as pessoas adquirirem essa renovação de frota e veículos mais novos, tecnológicos, menos poluentes, todo mundo agradece. A segurança no trânsito aumenta quando você tem essa possibilidade, mas a legislação do Brasil prioriza o veículo antigo. Quanto mais tempo de uso, menos imposto você paga ou nem paga mais imposto, dependendo da idade do veículo. E quanto mais novo, você paga mais imposto, Cláudio? Pois é, essa que é a tragédia brasileira, né? Temos uma Agência Nacional de Transportes Terrestres que é absolutamente inoperante e parece zelar mais por certos interesses do que pelo interesse do usuário do transporte coletivo, né? Porque é impressionante. Aqui em Brasília, esses dias, a ANTT autorizou o funcionamento, a volta do funcionamento de uma empresa de ônibus que protagonizou um acidente absolutamente triste há menos de um ano, matou 5 pessoas, o motorista fugindo da polícia, com passageiros dentro do ônibus, etc. e tal, e simplesmente a empresa voltou a operar sem que as famílias daqueles mortos e dos feridos tenham sido reparados de alguma maneira, nem pela justiça, nem pela via da punição, nem pela via da indenização. E a NTT não está nem aí. Então, assim, eu não duvido nada de que esse ônibus, que envolvido num acidente na Serra da Barriga, com pessoas que estavam numa celebração, né, com suas famílias e tal, a 18ª vítima é uma criancinha de 5 anos de idade, né? Ela teve a perna e as pernas e as costelas esmagadas, etc. Ainda sobreviveu, foi socorrida, mas não resistiu. É uma tristeza o que acontece e também, pior ainda, é a omissão das autoridades do ramo, lá do setor. E mais uma coisa que a gente fala sempre aqui, né, e o Pedro chama muito bem a atenção, né, para a idade dos veículos. Aqui na Europa é o contrário. Quanto mais velho, mais você paga. Porque aí você é obrigado a vender ou comprar um carro novo, um carro que funcione. No Brasil, não. Quanto mais... não vou mais pagar IPVA. E aí ficam circulando essas coisas pela estrada. E muito provavelmente das causas do que aconteceu é que se o veículo tivesse em bom estado, talvez tivesse morrido menos gente, ou então, enfim, teria protegido mais as pessoas. Uma coisa que é bem complicada no Brasil é usar cinto de segurança em ônibus. Eu não vejo ninguém usar. Tem aquela velha máxima da brincadeira, não, eu compro do lado esquerdo do ônibus que o motorista sempre livra ao lado dele. Gente, não é assim. Tem que usar, a gente está dirigindo pelos outros. Essas coisas acontecem, seja pela estrada, pelo veículo, ou seja pela imperícia. A gente precisa se cuidar. Mas isso não redime o Estado de ter que fazer o seu dever, que é de fiscalizar esses veículos que estão circulando aí com qualquer idade. E hoje, né, Sônia, apenas o motorista que é o responsável por isso. Não tem nenhum tipo de controle sobre o estado desses veículos que circulam pelas nossas rodovias. Em São Paulo chegou a existir a inspeção veicular, para você pelo menos tentar tirar de circulação os carros que estão em mau estado, os veículos, né, ônibus, caminhões em mau estado depois de muitos anos de uso. Mas isso acabou ficando no passado, foi extinto durante a gestão do prefeito Fernando Haddad e não voltou mais, ou seja, tem muita carroça velha aí circulando e colocando em risco outros motoristas que estão no trânsito no dia a dia. Vamos fazer contato com o